Beleza. Então, tudo que Deus faz, ele faz com algum propósito. Tudo que ele fez, existe uma ordem e um motivo por trás. Que Deus ele é intencional. E com o casamento, isso não seria diferente. Então, a ideia de casamento não é simples algo bonito, legal, que Deus criou para nós. É algo que aponta muito mais sobre a relação nossa com Deus em Cristo. Então, aqui na apresentação, eu coloco que o casamento ele é uma sombra da união eterna. Essa união eterna que eu estou dizendo é entre Cristo e a sua igreja, que somos nós. Tá? Mas, lá em Gênesis, Deus ele vai fazer a instituição divina do casamento. Então, não é uma ordem que o homem criou para casamento, mas sim o próprio Deus, deixando bem claro lá em Gênesis. Então, uma das declarações bem claras que Deus coloca é que o homem não era para ficar só, e sim para ter alguém para se relacionar. Então, lá em Gênesis 2:18 vai dizer assim: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma auxiliadora que seja idônea. Então Deus, já percebendo que não era bom o homem esteja só, ele fez uma auxiliadora idônea. E quando pensa em uma auxiliadora idônea, não é no sentido de auxiliar porque o homem precisa de um auxiliar, mas sim porque Deus precisa de alguém que fique debaixo da mesma missão que Deus coloca. Então todo o propósito nosso não é um propósito sobre nós, e sim sobre Deus. E a esposa aqui, ela tem o mesmo propósito, não é sobre a vida secular como um todo, mas sim sobre os propósitos que Deus designa para cada função. Por isso que a Bíblia também vai dizer que o homem ele é o sacerdote do lar, porque o homem ele tem uma conexão com Deus, onde todo o propósito é colocado para ele, e assim a mulher caminha junto. E por conta disso, ele fala em Gênesis 2:24, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então aqui, eles deixam bem claro que após essa união entre homem e mulher, eles vão deixar tudo. Aqui está falando de renúncia. Então, o que o homem e a mulher tinham sua família ali como alicerce, eles vão renunciar a isso para que agora eles sejam um em comunhão, seguindo Deus, deixando tudo para trás. Então, ele estabelece o quê? Uma nova vida, uma renúncia do que era, e agora uma transformação de antes o que era dois se transforma em uma unidade. E por que essa unidade é importante? Porque lá em Gênesis 1:26, Deus vai dizer assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui é interessante que quando Gênesis fala, Deus ele fala façamos. Ou seja, ele não fala sozinho, ele fala com a própria Trindade. Ou seja, a Trindade, ela já é eterna, então ela sempre esteve e sempre estará. Então a Trindade é a comunhão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ambos são unos, eles são apenas o mesmo Deus, só que com representações diferentes, em comunhão perfeita. Da forma racional, a gente não consegue entender isso. Mas a verdade é um Deus só em três distinções, mas ainda se transformando em unidade. Então, Deus, quando ele estabelece essa relação entre homem e mulher, ele está falando sobre essa comunhão perfeita, que é o modelo que eles têm. Só que nós somos falhos, porém, esse é o modelo que Deus deixou para nós, que nós sejamos unidade e não separação. Então, o casamento, ele está apontando o quê? Para o que eram duas pessoas se transformam em um. Isso é unidade. E quando a gente está falando em unidade, a gente está falando tanto em propósito, em direção, em tudo. Porque não tem como ter unidade quando tem conflitos. A unidade se estabelece quando o propósito é o mesmo. O propósito único da Bíblia é louvar a Deus.
e Deus, ele entrega todas as coisas. A palavra vai dizer que busque primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Aqui o casal também busca o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas ao casal. Então, emprego, tudo. Mas o propósito sempre é a glória de Deus. E a partir disso, que a gente conseguiu ver em Gênesis, que Deus estabelece essa ordem entre homem e mulher, deixar sua família, a sua renúncia, para se transformar um, a gente tem que entender que a aliança que Deus estabelece entre o homem e a mulher é mais do que um contrato. Aliás, não é nenhuma questão de contrato. Contrato foram os homens que definiram um contrato, com cláusula e tudo mais. Porém, quando é o olhar bíblico, é uma aliança. Então, a aliança, ela entende-se que ela não tem que romper, uma vez que ela é aliança. A aliança acontece só quando duas pessoas se unem e se transformam em uma aliança. Só que, formalmente, na lei dos homens, a gente entende que o casamento também envolve um contrato matrimonial entre o homem e a mulher. Mas na visão de Deus, isso não é apenas um contrato. É uma aliança entre Deus e a mulher, entre o homem e a mulher. Ou seja, todos estão envolvidos nesta mesma aliança. E é muito importante essa aliança, porque vai refletir o caráter de Deus. Em Malaquias 2,14 diz assim. Então, aqui em Malaquias, que é um profeta, Deus fala através do profeta, dizendo, vocês ainda perguntam por quê? E é porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade. Aqui você foi infiel, sendo ela sua companheira, a mulher da tua aliança. O contexto aqui em Malaquias era que o povo estava entregando sacrifícios a Deus e Deus estava rejeitando esses sacrifícios. E aí Deus, através do profeta Malaquias, respondeu o porquê Deus estava rejeitando. Porque aquilo que Deus estabeleceu entre o homem e a mulher, que é algo sagrado, entre os homens, naquele contexto, houve-se essa quebra. Eles foram infiel à sua mulher. E essa infidelidade não é só sobre o homem e mulher, é uma infidelidade com Deus também. Então, se eles eram infiel com Deus, como eles querem entregar sacrifício? É uma incoerência. Ou seja, vocês não são fiel a mim e querem entregar sacrifício, porque Deus não quer sacrifício nosso, no sentido de entregar. Deus não precisa de nada de nós. A única coisa que Deus pede é que nós sejamos o próprio sacrifício, andar em Cristo. Então percebe que quando Deus fala sobre casamento, ele fala algo muito sério. Ele está falando uma relação que reflete a sua própria relação com o homem. Então, se Deus já está deixando claro aqui que ele rejeita até sacrifícios por conta da infidelidade do homem à mulher que Deus testemunhou, significa que Deus é a testemunha do casamento entre homem e mulher. Da mesma forma que nós somos testemunha de Cristo, aqui o texto fala que Deus testemunhou. Então ele também está numa posição de eu vi vocês casarem, eu abençoei vocês para que vocês tenham vida, para que vocês tenham uma boa relação, mas vocês quebraram. E além disso, em 2 Coríntios 11:2, Deus vai dizer assim, eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido e saber se é Cristo. Então, o que acontece? O casamento, muita parte do Novo Testamento sempre vai usar a ideia de casamento, que o noivo é Cristo e que nós, igrejas, somos a noiva. Se alguém quiser interromper e acrescentar algo ou tirar mais dúvida, tá? Pode falar também. Então, por conta disso, Deus estabeleceu também o que é bíblico, é que a mulher também guarde a sua virgindade para o marido. Porque isso é uma forma de preservar algo para entregar algo que Deus deu. É claro que caso isso não aconteça, Deus ele é misericordioso para perdoar aqueles que se arrependeram de ter feito algo antes do tempo. O importante é ter o arrependimento.
Mas, refletindo a igreja, é esse modo que Deus espera que a igreja seja. Uma virgem pura, ou seja, que a igreja seja santificada até que Cristo venha, para que Cristo receba a igreja. Porque Cristo, quando ele volta, ele não vem buscar uma igreja que não tivesse virgem, que tivesse suja. Ele vem buscar a própria igreja que foi santificada para sua volta. Então você vai enxergando que sempre a relação da igreja com Cristo é igualmente o casamento. Então o casamento ele é um reflexo da nossa aliança com Cristo. E aí em Apocalipse 2:10 diz assim: ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. Então uma das promessas da coroa que nós temos na eternidade é a fidelidade em Cristo Jesus. É em sermos fiel. E isso também é uma fidelidade que o homem dá à mulher também. Porque a Bíblia vai dizer que o marido, ele representa Cristo, que se sacrificou pela igreja. Então também o homem, tanto a mulher vai pedir fidelidade, porque assim ele também pode se sacrificar por ela. Porque não faz sentido um homem querer se sacrificar por alguém que não vai ser fiel. Então ele entrega a sua vida para a mulher, assim como Cristo entrega a sua igreja. Importante que essa entrega seja mútua, né? Envolve promessas e entrega refletindo Cristo à sua igreja. Ou seja, Cristo pede que nós sejamos como uma virgem pura e, além disso, ele entrega a fidelidade. Então, o casamento é uma entrega que envolve duas pessoas. Não existe egoísmo, no sentido, eu entrego 100% e você entrega 50%. Não. A fidelidade acontece quando dois se entregam da mesma forma. É quando os dois derramam sobre essa relação. Se o casamento não for desta forma, isso não está sendo um casamento bíblico. Se o casamento não for entre duas pessoas que está literalmente entregando tudo para se relacionar com o outro, se transformar em um, esta pessoa não está vivendo o casamento bíblico. Porque o casamento bíblico é entrega total. Assim como Cristo vai dizer que se vocês querem ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e me siga, a condição é, quem é meu discípulo vai negar a si mesmo. Não existe discípulo de Jesus que não negou a si mesmo. A Bíblia você vai mostrar 3 pessoas que tentaram seguir Jesus com condições humanas. Ah, deixa eu enterrar fulano, deixa eu fazer tal coisa. E Jesus falou, aquele que não tiver preparado para pegar o arado e ficar olhando para trás não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, Cristo quer discípulos fiéis. Então, no casamento, isso daí também tem que ser. Se não for dessa forma, você não está vivendo um casamento bíblico, que é entrega mútua. Até aqui vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Quer acrescentar algo? Então, eu vou dar continuidade aqui. Mas quem lembrar de algo pode me interromper. E aqui, nessa pirâmide, você vai ver a revelação do grande mistério. Então, quando eu comecei o grupo aqui, a aula, eu disse que o casamento é uma sombra, né? Do que o casamento é uma sombra da união eterna. Então, o que seria essa união eterna? Vamos ver aqui. Então, o grande mistério. Paulo, na sua carta em Efésios, no capítulo 5, do versículo 31 a 32, ele vai revelar o que é o casamento. Aí ele vai dizer assim: pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então ele está parafraseando o que está escrito em Gênesis. Agora ele vai revelar o mistério. Vai falar assim: este é um mistério profundo. Eu refiro-me, porém, Cristo e a igreja. Então, Paulo, o que ele fez aqui? Ele pega um versículo de Gênesis e agora ele está dando uma visão espiritual sobre o que é aquilo. Ele está falando que o mistério entre o homem e a mulher de se juntar e se transformar em uma carne é o relacionamento de Cristo à igreja. Então, quando Deus estabelece
esse casamento entre o homem e a mulher, ele está nada mais que apontando para que algo fosse acontecer no futuro, mas pedagogicamente ele está mostrando o que é um casamento. Porque como você vai falar de casamento entre Cristo e a igreja se você não sabe o que é um casamento? Então, a Bíblia mostra que isso é uma tipologia. A tipologia é quando acontece algo na Bíblia, antes, geralmente no Antigo Testamento, que vai apontar para algo futuro. Então, uma tipologia muito conhecida é a tipologia que Deus pede para Abraão sacrificar seu filho Isaque. Abraão, ele obedece a Deus e próximo do sacrifício, Deus pede para ele parar, entrega lá um cordeiro e não sacrifica seu filho. Esse momento é um dos momentos mais claros que é uma tipologia do quê? Que Deus ia sacrificar um filho por nós. Então, muitas coisas na Bíblia vão ser tipologia, ou seja, vão ser apontamento para Cristo. E o casamento é um apontamento para Cristo e sua igreja. Então, Deus, ele faz o quê? Essa prefiguração acontece entre o homem e a mulher, que o homem ele representa Cristo e a mulher que representa a igreja. E a união entre Cristo e a igreja é uma união espiritual perfeita. Então, quando o homem e a mulher casam, eles estão fazendo uma unidade espiritual. Está fazendo exatamente aquilo que vai acontecer no céu. Não vai haver casamento mais. Não vai ter distinção. Vamos ser só um corpo só em Cristo Jesus. Então, tudo que Deus faz, ele sempre está mostrando em revelação. Em revelação para que a gente tenha uma compreensão maior. E o casamento, quando a gente vive baseado na Bíblia, nada mais que a gente está, não antecipando, mas a gente está aprendendo o que será viver em união com Cristo. Por isso que o casamento ele é extremamente sagrado. Porque ele é um reflexo daquilo que nós temos que viver com Cristo. Se a gente não vive o casamento como vivemos em Cristo e a igreja, por mais que eu estou indo para a igreja, não está fazendo nenhum sentido. Porque o casamento tem que refletir essa relação. Se não está refletindo, algo está errado espiritualmente. Até porque quem vai nos ajudar a manter um casamento saudável é Deus. E com certeza, se a gente tiver afastado pelo coração, não geograficamente, porque eu posso ir todos os dias para a igreja, mas está afastado de forma espiritual, porque a Bíblia diz assim: vocês me honram com os lábios impuros, mas seus corações estão afastados de mim. Ou seja, Deus não espera que a gente faça rituais, ações visíveis ao homem, mas sim que nosso coração esteja nele. Próximo slide aqui. Então, o que acontece? O casamento ele é um chamado para renúncia. Da mesma forma, como eu disse, que Cristo chama a gente para renunciar a si mesmo, Deus também disse para deixar pai e mãe e se juntar à sua mulher. Ou seja, as duas situações envolvem renúncia. Então, para viver com Cristo, eu tenho que renunciar a mim mesmo, e para viver um casamento, eu tenho que renunciar a mim mesmo também. Se não houver renúncia de algum dos lados, eu nunca vou ter um casamento em Cristo. E isso acontece muitas vezes. As pessoas elas não querem renunciar às suas individualidades, como falam assim, não, mas calma aí. Não, quando você se transforma em um, você vai ter seus aspectos individuais? Vai. Mas isso são secundários. O casamento, ele se torna um. Ou seja, já não é duas pessoas brigando por interesses. Já é um só. Então aqui eu coloquei, entre homem e mulher, implica deixar as outras prioridades para ver uma aliança exclusiva plena. Então, antes do casamento, a gente tem um relacionamento com nossos pais. Claro, não estou dizendo que depois que você casa, você não vai poder ter essa relação com seus pais. Vão continuar sendo pai e mãe. Só que a responsabilidade agora do homem com a mulher é sobre essa nova família. E aí, pede uma entrega total, assim como no casamento cristão é chamado a deixar tudo para trás e seguir Cristo. Então você vai ver sempre um mostrando o outro, da mesma forma que
Eu tenho que me entregar a todo as minhas vontades para seguir Cristo. Para ter casamento, eu também tenho que negar todas as minhas individualidades para estar no casamento. E aí é aliança exclusiva. O casamento exige compromisso e fidelidade, refletindo a nossa relação com Deus. Então, como eu falei, a mesma relação que a gente busca com Deus, esta relação vai acontecer no casamento. E aí entra um dos motivos grandes do porquê nós temos que tomar muito cuidado com quem a gente vai se relacionar. Porque se o casamento nada mais que está mostrando a mesma relação com Cristo, e eu me relaciono com alguém totalmente incoerente, a minha relação com Deus vai acabar na hora. Ou eu vou ter que largar esse casamento, que vai ser fruto de uma escolha totalmente contrária de Deus, ou eu vou me afastar de Deus. Não tem como as duas coisas andarem juntas com caminhos diferentes. Em Chamados à Renúncia, em Lucas 14, 26, vai dizer assim: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, ainda temer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, Cristo ele deixa bem claro aqui a condição. É isso ou você não é meu discípulo. Próximo slide sobre fidelidade absoluta. Então, a fidelidade absoluta aqui, você vê, ó, peraí. Renúncia do mundo. Então, quando nós somos a igreja, que é o corpo de Cristo, devemos o quê? Renunciar o que o mundo oferece. Então, tudo aquilo que o mundo oferece de algo prazeroso, os valores, aquela coisa de uma satisfação muito pessoal, para seguir a Cristo, eu vou ter que renunciar a isso. E por isso que é muito difícil seguir a Cristo. Por isso que, às vezes, o processo de renúncia não vai ser da noite para o dia. Às vezes pode ser que a pessoa comece aos poucos e em algum momento ela consegue renunciar às coisas. Mas a renúncia é isso. É como se você fosse mudar para uma cidade totalmente diferente e Deus falava, ó, você só vai com a roupa do seu corpo e nada mais. E meu carro, e isso. Então, você só vai se você deixar tudo isso. Então não tem como levar bagagem extra. Da mesma forma, isso vai trazer um compromisso eterno. Ou seja, apesar de a gente estar renunciando a algo passageiro, do ponto de vista espiritual, é a melhor coisa que a gente está fazendo, porque a gente está renunciando a algo que vai perecer, ou seja, é como se eu falasse assim, eu estou renunciando a algo que tem data de validade para ter algo que vai ser eterno. Então, quando a gente para olhar a análise espiritual e lógica, é muito melhor renunciar. Mas o apego que nós temos ao mundo, por emoção, parece que é difícil. Mas se você olhar do ponto de vista eterno e lógico, até você estar trocando uma coisa que é perecível por algo que é imperecível, faz muito sentido a gente renunciar. E aí isso a gente tem amor exclusivo, que é uma dedicação total a Cristo, e submissão a Cristo e reconhecendo a sua autoridade. Ou seja, quando a gente se submete a Cristo, a gente não está se submetendo porque é algo ruim. Estou me submetendo a Cristo porque tudo aquilo que eu faço pela minha carne não é bom. Ou seja, eu me submeto a Cristo justamente porque o caminho dele é infinitamente melhor do que aquilo que eu defino. Então, a submissão a Cristo é viver de uma vida melhor. Mas a submissão a Cristo é renunciar ao nosso próprio eu. Olhando também para o casamento, é a mesma coisa. Renunciar ao mundo. Vou dar um exemplo. O homem ou a mulher, quando eles decidem casar, em outras palavras, ele está dizendo assim, de todas as pessoas que eu conheci, eu escolhi você e diz todos, não para todas. E vice-versa. Então, quando o casal vai casar, eles estão fazendo essa afirmação. De todas as pessoas que eu poderia me relacionar no mundo, eu decidi exclusivamente ficar com você. A mesma coisa, andar com Cristo. Eu renunciei todo o mundo que poderia dar coisas para mim, prazeres, para viver em Cristo. A Bíblia vai dizer que a porta a Cristo é estreita e o caminho da perdição é larga.
casamento é estreito. Você não tem como casar e querer ter uma vida como se não tivesse casado. Porque nunca vai ser um casamento bíblico. Passa para o próximo. Alguém quer acrescentar algo, quer falar? Eu passo para o próximo slide, então. Ah, não, só esqueci os versículos, eu parei. Então, em Efésios 5, 22, vai dizer assim: vós, mulheres, sujeitais a vossos maridos como ao Senhor. Então, aqui, Paulo está deixando bem claro a função da mulher nesse casamento. Então, o que ele está falando? Ó, mulher, o seu marido, que Deus estabeleceu, você vai se sujeitar como se fosse o seu senhor. Por isso que o papel da mulher no casamento é a submissão ao marido, porque é a definição. O homem espelha-se a Cristo, assim como a mulher espelha a igreja. Aí em Efésios 5:24 vai dizer assim: de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam a tudo a seus maridos. Então ele está fazendo um paralelo. Quando você vai hoje, no mundo que nós vivemos, essas falas muitas vezes geram-se muita discussão. Ah, mas aí isso e aquilo. Porém, muitas pessoas deixam de continuar lendo o texto, que diz assim: vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí, ou seja, em outras palavras, o convite ao homem é viver como Cristo. E Cristo, o referencial, é extremamente alto. Ele não está chamando assim, ó, seja um marido qualquer e a mulher se submete a você. Não. Ele está convidando a mulher a se submeter ao homem que está seguindo Cristo. Então, se você sabe que seguir Cristo é algo bom, esta ordem está dizendo o que você vai ver algo bom. Porque está esperando que o marido também seja igual a Cristo. E aí entra aquela coisa. Tá, a pessoa que eu vou me relacionar, ela está mostrando fruto semelhante a Cristo? Porque se essa pessoa já for muito distante de Cristo, você já sabe que não é alguém para se relacionar. Porque o critério é esse. Você vai se submeter ao seu marido, porque ele vai se entregar com Cristo. E por isso que você tem que olhar. Então, tanto o homem e a mulher, eles vão ter dois critérios muito bem claros. Esta mulher, ela mostra frutos de alguém disposto a ouvir e submeter a algo para algo maior. Porque eu só vejo alguém com muitos sintomas de rebeldia, eu já sei que essa pessoa não vai ser para mim. Agora, também da mesma forma, se a mulher está buscando um homem que vai servir a igreja, ela também tem que ter critérios bem claros. A gente lê o tempo todo o que é Cristo. Então ela tem que olhar para alguém e ver parcialmente Cristo nele. Não vai ver todas as qualidades, não. Mas ver que a entrega dele se assemelha ao que Cristo ordenou. E aí, quando você entende isso, essas duas pessoas vão ter um casamento bíblico. E não adianta. Se você acaba fazendo escolhas, já mostrando que essa pessoa não tem nenhum fruto, tanto de mansidão, bondade, você nunca vai ver um casamento o que a Bíblia ordenou. Você não vai querer sujeitar seu marido, o homem não vai querer liderar a mulher, e aí você nunca vai ver. Porque aqui é uma ordenança. Se é uma ordenança, tudo que a gente quebra, a gente não está vendo com princípios. Por isso que a escolha é extremamente importante. Muitas pessoas reclamam. O mundo hoje é secular, acaba reclamando muito sobre o papel da mulher. Tá, mas qual marido você está escolhendo? Porque o marido que a Bíblia está apontando é o marido que se entrega como Cristo. Se você se procurar qualquer homem que não seja com esse fruto semelhante a Cristo, meu, é óbvio que você vai sofrer. Mas as pessoas, muitas vezes, elas querem colocar suas vontades dentro de algo. E por último, Efésios capítulo 5, versículo 28 diz assim: assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Que ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então aqui está também deixando bem claro. A mulher, para o marido,
é como seu próprio corpo, ou seja, se eu me amo, eu vou cuidar do meu corpo. Então, se a mulher é semelhante ao meu corpo, calma aí, o cuidado que eu tenho que ter com ela é tão maior quanto o cuidado que eu tenho que ter comigo. E fala assim, que ama sua mulher, ama a si mesmo. Então percebe que a pessoa, para conseguir responder a esse versículo, ela está fazendo o que Deus sempre mandou. Ama a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. O homem que ama a sua mulher como seu corpo e ama a si mesmo, ele está vivendo sempre o que Deus manda. Está reforçando, ó, você que ama a mim acima de todas as coisas, você que já está amando o próximo como a si mesmo, se você estiver no casamento já fazendo isso, você vai continuar fazendo isso. Não tem segredo. Mas Paulo lhe reforça. E aí Mateus 19:6 diz assim, assim não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus juntou não separa o homem. Então aqui está deixando bem claro, se houve junção de Deus em relação a dois, não tem que ter separação, porque foi o que Deus disse. Nesse momento eu não vou entrar sobre divórcios, porque aí vai entrar em outros debates. Mas aí tem coisas que, eu não vou dizer que são exceções, mas a Bíblia deixa claro que existem situações que o divórcio ele pode ser uma alternativa. Mas o, a obra de Deus, tudo que Deus criou não é para que tenha esse rompimento, né? E aqui, a consumação eterna. Então, eu vou ler um versículo aqui, que está em Apocalipse 19, versículo 7 a 9, que diz, alegramo-nos e exultemos e damos a glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado vestido de linho fino, brilhante e puro, o linho fino são atos e justos dos santos, e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento e o Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, em Apocalipse, ele vai falar de um momento que todos nós, que vem em Cristo, vai participar, que é a boda do Cordeiro, né? Entre o casamento e a igreja, é a consumação. Então, quando você olha do início, do número 1, que é a criação, Deus faz a instituição do casamento lá em Gênesis, que é o primeiro livro, que é a criação. Depois vai ter a redenção, onde que Cristo se sacrifica pela igreja, assim como o marido vai se sacrificar pela esposa. A igreja se prepara como uma noiva, ou seja, imaculada, adornada, para que depois, no final, esse casamento aconteça. Então, a igreja é a noiva de Cristo, para que chegue nesse momento perfeito lá em Apocalipse. O livro de Apocalipse significa revelação, para que a gente viva eternamente. Então, quando tiver essa junção entre o casamento, qual o próximo passo? Viver eternamente com Deus. Então, o casamento entre homem e mulher está apontando para esse mesmo casamento. É como se Deus falasse, ó, o que vai acontecer entre vocês e Cristo, faz entre vocês também. Então, nada mais que a comunhão entre homem e mulher é um reflexo da comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo também. Esta é a primeira parte. Agora eu vou passar para a segunda parte. Tá, apareceu para vocês? Apareceu, né? Tá. Sim. Beleza. Então, um casamento, como está escrito ali, é um espelho da relação celestial. O casamento, ele espelha a relação entre Cristo e a igreja, envolve uma entrega mútua, sem egoísmo ou individualismo. Unidade exige sacrifício de ambos. Então, uma das coisas que a gente vai aprender é que o amor, ele é sacrifício. O amor, ele é sacrifício, assim como Deus sacrificou seu próprio filho como um ato de amor a nós. Então, sacrifício faz parte de um relacionamento cristão. E é o que acontece em Romanos 8:32, que diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas. Então, Romanos está nos lembrando que, assim, Deus não poupou o seu próprio filho justamente por amor a nós.
E por que também nós não daríamos tudo a nós por amor a ele? Também, quando a gente olha para a relação entre homem e mulher, estamos olhando dessa forma. Cristo sacrificou por nós, e nós também devemos sacrificar nosso casamento para nós, para apontar para Deus. Romanos 12:1 vai dizer assim: eu rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo está dizendo aqui que nada mais que o sacrifício que Deus quer da gente não é pegar lá e colocar uma fruta, não é colocar coisas do Antigo Testamento, nada mais que é entregar meu corpo, ele é o sacrifício. Ou seja, prestem atenção, o corpo na Bíblia, quando ele fala em corpo, ele está falando você entregar tudo para Deus. Esse é um sacrifício que agrada a Deus. E aí vai dizer assim agora, qual é a relação entre Deus e o casamento? 1 Coríntios 7:4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. E, de novo, o corpo, quando a Bíblia diz corpo, está falando a vida inteira. Não um corpo, apenas membros. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. E semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então, quando você olha nesta perspectiva, você está falando da mesma forma que agrada a Deus. É a entrega do nosso corpo, ou seja, a nossa vida. O casamento é essa entrega de duas pessoas entregando totalmente a sua vida um ao outro. É assim que acontece o casamento. Se uma pessoa entrega a sua vida ao seu marido e o outro e a mulher não está entregando a sua vida, não. Se o homem entrega a sua vida à mulher, mas a mulher não entrega a sua vida ao homem, isso não te entrega. Isso não é amor. O amor vai estabelecer justamente quando essas duas pessoas entregarem a sua vida um ao outro. E aí vive em unidade. Aí depois Cristo entrega o seu... Aí vai falar de novo, em Cristo. Em Lucas 22:19. Este é meu corpo e entrego a vós. Então, Jesus, quando está lá no momento, acho que da Santa Ceia, ele está falando que ele entrega o seu corpo a nós. Quando ele fala entrega o seu corpo a nós, ele não está falando só o corpo físico, ele está dizendo, eu entrego tudo que eu tenho a vocês. Jesus está dizendo assim, eu estou entregando tudo. E Paulo vai lembrar em Efésios, Cristo tomou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, em outra perspectiva, Deus está dizendo assim, em uma relação, todo mundo tem que entregar. Eu entreguei meu filho entregou ele, e vocês têm que se entregar. E um relacionamento entre homem e mulher, todos têm que se entregar. O que a Bíblia está dizendo? A nossa vida é entrega. Se não houver entrega, não está agradando a Deus. Deixa eu... A comentar aqui sobre querer conhecer alguém em Deus, e isso é natural, e é muito importante que tenha essa vontade. Porque primeiro, quando você tem vontade, Deus realiza essas vontades, assim como eu também tinha vontade e encontrei. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que Deus entrega aquilo que a gente quer, coração. Porém, para que Deus entregue isso, Ele quer que a gente busque Ele. Então, a busca de Deus, e a Bíblia vai dizer, busque primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas, é isso que Deus está falando. Se você fizer o que eu estou dizendo, em buscar, e não ficar preso a querer encontrar alguém, porque dando um testemunho, parte do meu processo de encontrar também foi assim. No começo que eu ficava muito preocupado em encontrar alguém, eu não encontrava. Quando eu disse assim, Deus, ó, já que é tudo feito a sua vontade, eu vou me concentrar no Senhor. E passo poucas semanas, Deus me entregou uma pessoa que ela está aqui. Então, nisso, mostra o quê? Que Deus satisfaz os nossos desejos no nosso coração. Só que ele está falando, não fica angustiado, porque a pessoa que fica angustiada em encontrar alguém não está confiando em mim. É como se eu
como se a gente tivesse um pai ou uma mãe, fala assim, ó, filho, eu vou te levar pra Disney. Você falar que você vai levar nas férias. Meu, nem começou as férias, seu filho já tá perguntando se vocês vão pra Disney. Vai chegar uma hora que esses pais vão falar, meu, vocês não confiam em mim, porque eu tô falando que vocês vão pra Disney, só que vocês estão perguntando se a gente vai pra Disney. Então, Deus, ele espera justamente esse posicionamento nosso, de que a gente ore, busque e se acalma, porque ele entrega. Apesar da gente achar que não vai entregar, ele entrega sim. Eu também achava que não acontecia e aconteceu, mas é um processo de amadurecimento espiritual. No começo você começa a duvidar um pouco, e aí aos poucos, a Valéria quer falar. Pode falar, Valéria, por favor. Boa noite, gente. É Boa muito noite. bonito, né? Eu só queria complementar, porque às vezes, né, vocês que ainda estão nesse processo, que ainda não se casaram, e tá lindo essa busca, né? E a gente que um dia já foi casado, se separou e estamos numa nova busca, né? E é bom a gente ir em Deus buscar agora o certo, digamos assim, né? Não que a gente tenha buscado errado, é que inexperiência, falta de Deus na vida, julgo errado, enfim. Mas o que eu queria só deixar aqui de mensagem mesmo, assim, sabe, para as mulheres que estão numa nova busca de um relacionamento que já foi e vai ter um outro, enfim, é que às vezes a gente precisa se curar, né? Se curar como pessoa, se curar no relacionamento com Deus, para depois ter um relacionamento com um homem de Deus, né? E acho que isso é uma coisa muito importante, né? Quando a gente amar o próximo como a si mesmo, né? Mas será que eu estou bem? E Uhum. se eu estiver bem, eu vou conseguir amar o próximo bem. Agora, se eu estiver mal, eu não estou nem me amando, né? Que dirá conseguir estar em sintonia com Cristo e aí, assim, amar outra pessoa como deve ser. Mas, gente, estou Sim, adorando essa aula, viu? Obrigada. amém, amém. É isso mesmo, tudo é um processo, e o que a Valéria disse é um ponto. Por exemplo, pessoas que já foram casadas, elas pensam, poxa, não deu certo, e agora? Naturalmente, vai voltar tudo que é o começo. Mas se não deu certo, é porque faltou algo que era importante. E pela misericórdia de Deus, ele realmente faz com que as coisas não dê certo. Porque se der certo e uma coisa prospera no errado, a chance também de você buscar Deus é baixíssima. Então, Deus, antes disso, ele quer que a gente tenha um relacionamento com ele. É como se ele falasse assim, ó, antes de tudo, antes de vocês acharem que vocês querem ter qualquer coisa, você tem que entender que eu sou o primeiro, que é o primeiro mandamento. Depois as coisas vão dar certo. Enquanto a gente não coloca isso na nossa cabeça, nada prospera. Tudo vai prosperar da nossa mão. Então, quem acabou se separando ou não conseguiu casar, lembra que é Deus te dando uma oportunidade justamente, primeiro para buscar Ele e para que depois Ele entregue tudo aquilo que Ele sempre quis. E aí você vai ver, porque assim, é muito do que eu vivo. É impressionante como que quando Deus entrega algo que é dele, você vai saber que é dele, vai te trazer paz, e você vai ficar tão impressionado que é algo que você fala assim, nunca jamais pensaria que é algo que eu quisesse tanto, Deus entregasse. Mas por quê? Para que você viva isso, e é genuíno a gente querer viver um amor, não é errado. Mas antes de tudo isso, você tem que conhecer o amor de verdade, que é Deus. A Bíblia vai dizer que aquele que não conhece o amor, não conhece a Deus. Ou seja, se vocês ainda não conhecem a Deus, vocês não foram aperfeiçoados no amor. E como você vai querer amar o outro se vocês nunca foram aperfeiçoados em Deus? Porque o amor de Deus ele é incondicional, que é o amor ágape. Em outras palavras, Deus está falando assim, ó, antes de você querer amar qualquer pessoa, aprenda a me amar. E eu derramar o meu amor sobre você. Quando você for capacitado nesse amor, você vai conseguir amar alguém de verdade. Você vai ficar com medo, você não vai ficar com dúvida, você não vai ficar falando, mas será que eu faço isso? Você não vai querer ficar fazendo jogos, por quê? Você vai estar em paz. Então, se você ainda não foi aperfeiçoado nesse amor, Deus está te convidando a falar assim, ó, deixa eu te aperfeiçoar nesse amor primeiro. Porque aí você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter os frutos que o Espírito Santo nos dá.
E aí, quando você tem tudo isso, você vai falar assim, como é bom amar alguém. Mas não no sentido de amar alguém porque eu quero que alguém me ama. É porque é tão bom amar alguém que eu quero ficar amando essa pessoa. Prazeroso. Mas antes disso, a gente tem que buscar a ordem certa dessas coisas. E Deus me trouxe justamente esse tema. Não ia falar, mas ele me passou que é um tema muito importante sobre espera, casamento e sobre isso. E agradeço os comentários. Vou passar para o próximo slide aqui. Então, como eu acabei falando, né, que o amor ágape, o amor que Deus tem por nós, né, que ele é um vínculo da perfeição. Então, assim, separe alguns versículos, em 1 Coríntios 13, 4, 7, Paulo ele vai dizer o que o amor é. Então, ele vai, basicamente, decifrar o que é amor. Então, ele fala assim, ó, o amor ele é paciente, o amor ele é bondoso, ele não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Aí fala, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, percebe que o amor, ele é isso. Quantas vezes você está numa relação e você não consegue viver isso? Você até fala que ama aquela pessoa, mas se você ama, cheio de ressentimento, com medo, você não ama. Você confundiu apego com amor. Isso não é amor, porque o amor, como está falando, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, se você não está tendo nada disso numa relação, isso nunca foi amor, foi apego emocional. E quando a gente olha do ponto de vista espiritual, Satanás adora que as pessoas achem que amor é sofrimento, no sentido de dor. Você vai ver um monte de música, as pessoas colocando amor e a mesma coisa com a pior dor do mundo. Isso é satânico. Isso não é o amor que Deus quer. Porém, esse amor você conhece quando você está em Cristo. Aí vai dizer em Efésios capítulo 5, versículo 25. Marido, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Novamente, aquele mandamento. E Colossenses vai dizer assim, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Isso é, quando fala assim, revistam-se do amor, ele está falando em outras palavras. Vistam-se em Deus, em Cristo, a sua vida. Né? Isso vai ser o elo do amor perfeito. Então, quando o homem e a mulher estão se revestindo em Cristo, vai ter esse elo perfeito, que é o amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor perfeito. Eu repito, esse amor é o único amor que a gente consegue em Cristo. Eu posso até dizer, mas tem pessoas que não são convertidas e eu vejo amor entre elas. Eu posso dizer, no grego, existe várias formas de dizer amor. Então, o ágape é um dos amores, uma forma de amor. Então, o amor extremo, que é de Deus. Esse você só tem em Deus. Por isso, você vai ter o amor eros, que é um amor muito comum, é um amor que envolve paixão, desejo. Isso não é errado, só que esse é um amor mais raso. Você vai ter o amor que também é entre irmãos. Então, existe várias definições de amor, sim. Mas o amor ágape, ele só é capaz de alcançar em Cristo. Se você não tem uma relação com Cristo, você nunca vai ter esse amor ágape, que é o que Deus dá, o amor que geralmente nos traz paz, bondade e tudo mais. Então, papéis complementares, harmonia da Trindade. Então, como eu havia falado lá no início, a Trindade, a gente está falando do mesmo Deus expressando em formas diferentes. Então, a Trindade, quando você olha ela do ponto de vista único, ela está perfeita. Porém, cada faceta da Trindade, ela exerce algo, uma função. Então, por exemplo, a gente sabe que Deus Pai é Deus Criador e Filho é seu Filho sacrificado no mundo que é o Verbo se fez carne. O Espírito Santo é aquele que se habita em corpos humanos que somos nós, que somos igreja. Então, cada faceta do mesmo Deus, único que nós estamos falando, ele atua
formas distintas. Só que eles não são distintos, eles são um, tá? E aí, por que eu sei disso? Porque eu sei que eles são do mesmo valor, igualdade e dignidade. Porque Hebreus fala, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O texto, quando diz que à direita da majestade nas alturas, na cultura hebraica, o lado direito era uma posição igualmente a quem estava. Então, assim, se o rei estivesse aqui e a pessoa à direita, está falando que eles têm o mesmo valor. Então, quando Jesus se assenta ao lado direito de Deus Pai, está dizendo ambos têm o mesmo valor e dignidade. Não é o Deus Pai é maior ou menor, não. Os dois estão iguais. Assim como João 30 diz, eu e o Pai somos um. Então, ele está falando que é um. Voltando lá, lembra que Deus fala para homem e mulher se juntar, se transformar em um só? Aqui ele está falando que ele é só um só com Deus. E 1 Coríntios 11:11 vai dizer, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem e nem o homem é independente da mulher. Então vamos lá. Você está falando que nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher, está dizendo assim, ninguém faz as coisas sozinho. Os dois, eles estão juntos, assim de forma unidade. Então, sem o outro, os dois não estão exercendo nada. Então, aquela pessoa que está querendo buscar independência num casamento, que às vezes acontece, a pessoa, ela casa, só que aí cada um tem sua vida separada, cada um tem suas ações. Está sendo independente. Então, se a Bíblia já diz que não existe independência entre os dois, por que vão tentar viver uma vida independente de casal? Isso não é um casamento sagrado em Deus. Então, casamento sagrado em Deus, os dois é um só. Em Gálatas 3:28 diz assim, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem e mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Então está falando que todos em Cristo Jesus são igualmente. E aí quebra aquela falácia do argumento que a Bíblia muitas vezes coloca o homem acima da mulher. Não, a própria Bíblia está falando que todos são iguais. Então não é mais ou menos. Todos são iguais perante ao Senhor. Então, igualdade, todos têm o mesmo valor e dignidade, tanto homem e mulher. Complementaridade, ou seja, da mesma forma que cada parte da Trindade se complementa, mas tem funções diferentes, homem e mulher vão se complementar, mas vão ter funções diferentes. Deus criou a mulher com algumas funções e o homem para o outro. E unidade é a cooperação perfeita. Ou seja, quando o homem exerce o que Deus definiu e quando a mulher exerce o que Deus definiu, ambos cooperam de forma perfeita. É como se falasse, os dois estão vivendo na sua máxima performance. Mas quando um dos outros quer assumir o papel do outro, é como se dissesse assim, eu prefiro que a nossa performance caia bastante. Ou seja, olhando do ponto de vista lógico, se torna até uma burrice. Por quê? Você nunca vai alcançar a sua performance máxima se você não está vivendo de acordo com o que Deus estabeleceu. Eu gosto até de brincar. Da mesma forma que existem animais que correm muito mais que um leão, a gente sabe que o leão, em correr, ele perde de muitos outros felinos. Mas em relação à força, ele ganha mais. Agora imagina se esse leão invejasse a gazela que corre mais. Esse leão ele nunca vai ter uma boa performance. Então Deus estabeleceu critérios para um e a gente tem que agradecer. Se Deus me fez homem ou se Deus me fez mulher, ok, eu tenho que ser bom naquilo que Deus me fez e não querer ser outro. Mas, infelizmente, a gente vai viver numa sociedade que cada vez mais quer assumir um papel que Deus nunca te deu. Ou seja, se Deus nunca te deu aquele papel, como que você vai viver bem? Não vai dar errado. Só que as pessoas tentam fazer, eu falo que é gambiarra. E é por isso a gente tem que entender o papel do homem nessa relação. Então, a liderança do homem se chama liderança sacrificial do homem, porque assim, é importante entender que existe a liderança, que é a liderança que Deus estabelece, e existe a liderança que o mundo estabeleceu. A liderança que o mundo estabeleceu, ela é uma liderança que faz as coisas para ter líderes que fazem a vontade do líder.
Mas isso nunca foi a vontade de Deus. A liderança de Deus é aquele que é maior se torna menor para oferecer ajuda a quem precisa. Então, a liderança do homem, ele está disposto a dar a vida. Então, biblicamente olhando, o homem, ele vive como alguém que está disposto a dar sua vida. Olhando do ponto de vista de guerra, o homem vai à guerra porque ele é o que vai morrer pela família. E pronto. Então, ele também tem um papel protetor, é zelo pela segurança, em outras palavras, entre o homem ou a mulher, quem vai colocar à frente é o homem, esse é o papel dele. Edificadora, ajuda no crescimento. Então, o homem, ele tem um papel de contribuir com o crescimento da mulher. Então, é como se ele fosse um incentivador da mulher de florescer, e não alguém que vai limitar ela. Como que eu sei disso? Porque fala assim, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Então, novamente, estou reforçando aquilo que eu já li, mas dizendo que o homem é a cabeça, tem o papel de liderança, mas ele entrega a sua vida pela mulher. Um outro ponto, como eu falei, ele é protetor. Lembra lá, se o homem é semelhante a Cristo em papel, esse versículo que fala, João 10:11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, está falando, o homem que se espelha em Cristo, ele vai dar a sua vida pela ovelha. E essa ovelha, no caso, olhando num contexto relacional, é a mulher. Então ele tem um papel de pastorear a mulher, de cuidar. João 17:12. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e guardava pelo nome que me deste. Ou seja, quando falando pelo nome que me deste, as ovelhas que Deus deu para Cristo cuidar, ele protegia. Então, a mulher que Deus dá ao homem, ele também tem a responsabilidade de guardar ela, de protegê-la. Esse é um dos papéis. E em Efésios 5:26 e 27 diz assim, em relação do homem para a mulher, para santificá-la, tendo a purificação pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então, estou falando sobre Deus, sobre Jesus em relação à igreja. Então, da mesma forma, o homem ele também tem esse cuidado de santificar a mulher. Ou seja, o papel do homem é fazer ela crescer espiritualmente. Por isso que a Bíblia vai apontar que ele é o sacerdócio da casa, porque ele vai ajudar a mulher a crescer espiritualmente. Então, uma das responsabilidades que o homem vai ter em uma relação é entender da palavra de Deus e ajudar a mulher a crescer nisso. Não que ela não possa entender, mas esse papel é a parte da responsabilidade dele. Aí depois você vai ter a missão honrosa da mulher. Então, submissão da mulher. Ou seja, como eu falei, os papéis se completam, mas cada um tem que assumir o seu. Então, um dos papéis da mulher fala que é a coroa da glória, que é um valor inestimável, cooperação ativa, isso não se trata de passividade, ela coopera, a pessoa passiva ela espera, a pessoa que coopera ela age. Edificadora do lar, então ela fortalece a família. Então esse é um dos papéis da mulher. Lá em Gênesis 2:18 diz assim, disse o homem, o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que auxilie e corresponda, ou seja, Deus já estabeleceu que o papel dela é sobre auxiliar, mas quando a gente está falando em auxiliar, não estamos pensando nos tempos atuais, que auxiliar é uma coisa da pessoa tá fazendo algo, a pessoa tá fazendo comida e alguém cortando a cebola, não é isso, é sobre a missão que Deus estabelece. Efésios 5:24, mulheres sujeitem-se aos maridos, como o Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, e é Salvador, assim como a mulher esteja sujeita a Cristo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam tudo sujeitas aos maridos. E a palavra que enfatiza aqui é tudo, ou seja, a mulher se sujeita ao marido em relação a ele que lidera. Até porque, vamos lá, não tem como existir dois líderes para liderar. Existe um líder e o outro é liderado. Então, se os dois quiserem fazer papéis de líder, ninguém está fazendo o seu papel. Né? Porque líder sem liderado não lidera ninguém. Liderado sem líder não tem líder. Ou seja, alguém vai ter que ser o líder. E Deus estabeleceu que a liderança pertence ao homem. 1 Pedro 3:1 diz, do mesmo modo vocês mulheres sujeitem aos seus maridos, a fim de que,
Se algum deles não obedecerem a palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento da sua mulher. E aqui tem um papel bastante difícil, mas Deus está dizendo, em outras palavras assim, ó, é para que ela sujeite aos seus maridos. O marido se sujeita à mulher assim como Cristo. Então vamos lá. Supondo que esse marido ele não está obedecendo a palavra. Ou seja, você encontra aquela pessoa que ela sabe que ela tem que ser igual a Cristo, mas ela não tem nada de Cristo. Só que a palavra, Deus não muda a sua palavra. Fala assim, então muda. Não, fala assim, então, seja o ganho sem palavras pelo seu procedimento da sua mulher, de sua mulher. Então tá falando assim, a mulher, apesar de estar com um homem que não está fazendo o que a palavra diz, ela tem que fazer seu papel. Porque não é porque alguém deixa de fazer o papel que você vai deixar de fazer o seu. Você tem que ser responsável por aquilo que faz. Da mesma forma, o homem, se ele é chamado a fazer X, ele não está ali para negociar com a mulher, ele está para fazer seu papel. Então, por isso, quando você vai fazer a escolha do marido ou o homem pela mulher, isso é muito importante. Essa pessoa ela é obediente à palavra de Deus? Porque se ela não for, eu vou ter uma dor de cabeça. Tem muitas mulheres, às vezes, que ela quer se relacionar com uma pessoa que não é da igreja, e ele não estava obedecendo a palavra, porque ele nem conhece a palavra. E o que a Bíblia está dizendo? Vocês continuam fazendo o seu papel. Mas ele não é nada de Cristo. Mas então, se ele não conhece a palavra, vai ser muito difícil, mas você vai ter que continuar fazendo o seu papel. Então, antes de tudo, da gente cair em armadilhas, que elas existem, é a gente esperar em Deus, porque assim Deus nos aponta coisas que não vai fazer com que a gente sofra. E em Provérbios 12:4 diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como um câncer em seus ossos, que é bem forte. Então está dizendo que a mulher, ela é a coroa do seu marido, ou seja, ao invés da mulher ela brigar pela relação, para ela ser mais ou menos, ela se torna a coroa. Então ela edifica o marido. Ela foi feita para trazer a virtude ao marido e não para diminuir. Infelizmente, hoje muitas vezes você vai ver esposas que se reúnem com as suas amigas para falar o podre dos maridos, como se isso fosse algo terapêutico. Só que se você olhar do ponto de vista bíblico, isso é totalmente errado, isso é vergonhoso. Ou seja, a mulher foi feita para dar o brilho ao marido, para falar bem dele e não mal. Provérbios 31:27, cuida dos seus negócios da casa e não dá lugar à preguiça. Então está dizendo que a mulher, ela não é preguiçosa, porque ela tem a responsabilidade de cuidar dos negócios. Que eu falo de negócios, é sobre gerenciar toda a casa. Provérbios 31:28 diz que seus filhos se levantem e elogiam, seu marido também elogia. Então, a mulher virtuosa, bíblica, ela é uma mulher que as pessoas falam, nossa, ela realmente merece elogios. Por quê? Porque ela age bem no seu papel. E a Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia ela edifica a sua casa, mas a insensata derruba com suas próprias mãos. Em outras palavras, está dizendo assim, a mulher, quando ela é sábia, ela vai fazer a sua casa, e quando a gente olha a casa, a gente não está olhando só no conceito de casa, a gente está olhando no conceito de lar, que é muito mais amplo. A insensata, ela não está nem aí. Basicamente, aquela mulher pode ter filhos, mas não está nem aí para os filhos. Tem marido, mas não está nem aí para o marido. Ou seja, ela é insensata. E essa que é insensata, as mãos dela vai derrubar tudo. Então, a mulher sábia, ela é edificadora. Vou abrir a... Pode falar, Valéria, aqui, que você levantou a mão, por favor. Isso, só uma pergunta, né? Quando a gente as mulheres às vezes se reúnem para falar mal do marido e às vezes vice-versa, enfim, isso significa que a gente está dando brecha para o inimigo entrar e de alguma forma fazer com que aquele casamento acabe se saindo do trilho, né, digamos. Então a gente também tem que vigiar essas coisas que, é legal. Não, não é legal, né? Exato. Pintam como legal, como a liberdade, você tem que sair com a sua amiga, tudo, mas vigie o que fale, né? Sim, exato. Em outras palavras, assim, você pode falar, mas eu me sinto bem. Cara, sentir bem até pessoas que vivem de forma promíscua se sentem bem, pecando. Ou seja, se sentir bem não é sinônimo de fazer o correto.
você pode até se sentir mal fazendo o que é certo. Quantas vezes eu tive que negar algo que eu queria, porque o correto era negar, e não era confortável. Então, assim, quando a mulher ela faz esse papel, ela está, de fato, abrindo brecha para que o casamento seja pior ainda. Então, se ela já está reclamando porque as coisas estão ruins, e ela acha que isso vai fazer a melhorar, no mundo espiritual ela está trazendo mais demônios, mais coisas perversas espiritualmente para aquele casamento do que edificação. Então, ela é a insensata, porque ela derruba suas mas a insensata derruba com as próprias mãos. Ou seja, a insensata é essa. Ela vai, se reúne com as amigas, fala mal de tudo, as suas mãos estão derrubando tudo. Então, do ponto de vista espiritual, isso é um problema. É que o mundo espiritual, ele é silencioso. Então, talvez ela não perceba que isso também deu abertura para que as coisas fossem quebradas. Às vezes ela fala, não sei por que meu casamento está dando certo, mas as suas ações, elas estão sendo bíblicas. Porque se você já está agindo de uma forma não bíblica, talvez seja um dos motivos porque o seu casamento não está dando certo. Então, o que falou, Valéria, sim, a luz espiritual é muito sério isso. Até porque quando os seus problemas no seu relacionamento, você tem que resolver com seu parceiro, né? Porque, tipo, não faz nem sentido você tá lá reclamando. O que que sua amiga vai ajudar tipo, beleza, pode aconselhar, pode falar, né? Ah, faz isso, conversa com ele, não sei o quê. Mas muitas vezes, geralmente, é esses encontros que cada uma fica falando uma besteira, depois a outra fala mais besteira ainda, depois e vai, tipo, aquela bola de neve que só tem coisa ruim, que só tem coisa que não vale a pena nem ser comentada, e o povo fica tipo, ai, nossa, tá piorando, nossa, tá isso, nossa, tá aquilo, mas você nunca senta com seu marido e conversa, né? Você só fica naquela ladainha. Então, tipo, pra mim não faz nem sentido isso, tipo, você ficar pegando o problema no seu relacionamento e ficar comentando com um, depois ficar comentando com outro, até porque também a energia que as outras pessoas jogam no seu relacionamento também é uma coisa que tem que levar muito em consideração quando você for falar pra alguém alguma coisa. Sim, é bom colocado, Sara. E realmente, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista humano, lógico, isso nunca é algo para edificar, né? Exatamente. Tem um filme que eu vou trazer um paralelo mostrando como que é importante. Esse filme que se chama, acho que, Quarto de Guerra, que nunca assistiu, assista, porque é bastante legal. Vai falar sobre um relacionamento que está em conflito entre o homem e a mulher. E a mulher, inicialmente, ela quer fazer os seus meios. Então, mudar seus comportamentos, tentar meio que brigar pelo porquê o marido não estava ali fazendo o que deveria. Então, daquela forma lá que eu li em Pedro, que seja um ganho sem palavras pelo seu procedimento de sua mulher, ela não estava fazendo. Ou seja, ela era cristã, mas ela não estava fazendo o seu papel correto. Então, ela estava tentando brigar ele com o marido porque ele não estava dando atenção. Então, assim, o pedido dela era genuíno. Se você olhasse para o cenário, e se alguém não entende da Bíblia, eu falo assim, mas ela tá certa, pô, o marido não tá ajudando em casa, o marido não tá nem aí, então, separa, ou não, ela tem que brigar mesmo, ele que tem que fazer as coisas dele. Então, do ponto de vista terreno, parece que é correto a dar esse conselho. Só que ela acaba conhecendo uma mulher que acabou perdendo o marido, e essa mulher acabou se aperfeiçoando na palavra em Cristo, e aí ela começa a discipular, que era um dos pedidos que ela colocou para Deus. E essa mulher é uma das pessoas que vai ser discipulada. O que ela faz? Ela faz o inverso. Então, ao invés dela falar assim, não, realmente, seu marido está errado, não, ela falou, não, você que tem que se posicionar, você que tem que orar, você que tem o quê? Então, tudo que ela achou que ela não ouviria de alguém, esta pessoa que realmente era amiga e conselheira, porque ela fazia o que era bíblico, ela falou o contrário, ela jogou a mulher na parede e falou, você que é responsável por isso. Ou seja, se fosse uma pessoa
é insensata, essa pessoa acha, não, mas eu faço minha parte. Não, mas espiritualmente, o que você está fazendo? Então, espiritualmente, ela começou a intervir pelo marido. Porque a gente sabe que muitas coisas, apesar de parecer que é seu marido que faz, existem coisas espirituais que estão atuando que também acaba atrapalhando. Então, quando a mulher é convidada a orar pelo marido, a fazer isso, não está fazendo assim, porque você está sendo boazinha. Não, porque você está guerreando por ele. Você está guerreando por algo espiritual. Então, o que a Sara falou sobre não conversar com os outros, resolver com o marido, isso é verdadeiro e correto. E, além do mais, a mulher é fazer o procedimento que ela tem que fazer. Ela vai orar justamente por esse marido que talvez não está fazendo as coisas que são corretas. E não brigar. Porque a briga também, em um relacionamento, não resolve nada. Então, como eu falei, o homem ele tem seu papel e a mulher tem seu papel. E olha que interessante, lá em Provérbios, como havia dito, que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, eu coloquei uma foto de um rei aqui só para mostrar. Se a mulher é a coroa do seu marido, aqui está usando a figura de um rei. Então pensa só, um rei, ele é reconhecido por quê? Porque ele tem uma coroa. Se um rei está sem coroa, vamos lá, digamos, ele ainda é rei, mas ele não passa a autoridade de um rei, porque ele não tem coroa. E uma coroa sem um rei não tem reinado, não serve para nada. Então, quando você junta que a mulher é a coroa do seu marido, em outras palavras, está dizendo assim: o homem ele governa, mas assim como ele tem uma mulher que é semelhante a uma coroa, agora ele governa com autoridade. Então, quando a mulher faz seu papel de coroa e o homem faz seu papel de governador, ambos começam a viver algo positivo para ambos. Ou seja, se ambos são um, não existe competição. Ou seja, os dois vivem na sua máxima excelência. Ou seja, eles vivem em autoridade, em governo. E Deus, ele zela por isso. Por isso que é muito importante cada um estar no seu papel. Porque se não tiver nesse papel, vocês nunca vão conseguir chegar nessa parte de autoridade. Porque agora é um corpo só lutando por tudo. Assim como eu coloquei uma orquestra, a gente sabe que vai ter um maestro e os músicos, mas se não tiver músicos e só maestro, nada serve. E os músicos sem maestro também não servem de nada. Então, quando você olha o papel entre homem e mulher, eles são perfeitos de unidades para que eles se completem no sentido de ser mais capaz de viver. E eu vou dizer que a mulher exemplar, ela é feliz a quem encontra, ou seja, ela é muito mais valiosa que o rubi. Ou seja, quando é uma mulher exemplar, para o homem, ele encontrou algo mais valioso que o rubi. E, curiosamente, uma coroa também, uma das pedras que ela acaba tendo é rubi. Ou seja, está fazendo a mesma analogia, que a mulher são como algo precioso, algo único. Então, o plano vivo do plano divino, a Trindade, como havia falado lá no começo, que é o modelo perfeito de comunhão. O casamento é um reflexo terreno, ou seja, o modelo é a Trindade, mas o casamento se torna um reflexo. A glória é a sabedoria divina, ou seja, quando você vive pela sabedoria de Deus, você testemunha diante ao mundo. Em outras palavras, aquele casal que se reveste daquilo que Deus estabelece, esse casal vai dar um bom testemunho, que vai apontar para Deus. Então, Deus fez isso na minha vida. Deus fez isso no meu casamento. Ou seja, a glória é de Deus. Mas aí a gente vai ver testemunhando de uma forma boa. Em Mateus 5, 14, 16 diz assim: somos a luz para refletir a glória de Deus, vocês são a luz do mundo, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Isaías 61 vai dizer assim: a luz da glória de Deus resplandece sobre nós, levante-se e resplandeça, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Em Efésios 5, 8, 9 diz: agora somos a luz e devemos viver como filho da luz, porque a outra hora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor.
Vivam como filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Em outras palavras, o casal ele é convidado a ser reflexo dessa luz, para dar o bom testemunho. Então, o casal que fortalece no Senhor, o casal que busca Deus, ele está sendo o quê? Ele está sendo uma luz ao mundo. Isso edifica muitas coisas. Vou dar um exemplo. Você vai ver casamentos bons e casamentos horríveis. Os horríveis nunca dá bom testemunho. Você fica até apático de querer casar. Você fala assim, melhor não casar, porque, como que as pessoas só traem. Só que quando o casal, ele se fortalece em Cristo, ele vive uma esperança para quem está esperando. Porque é como se você dissesse, olha só, eles estão seguindo o Senhor e o casamento deles estão sendo abençoado. E aí você também começa a querer viver isso. Por isso que quando você vive buscando o Senhor para que o casamento dê certo, esse casamento não vai ser apenas dar certo, como que Deus vai usar o seu casamento para ser luz às que ainda estão esperando. Por isso que é muito importante a obediência a Deus. Então, hoje, finalizando, era bastante conteúdo. Aí na outra semana eu vou dar a segunda parte, que vai falar sobre outros detalhes, também sobre como encontrar a pessoa, enfim, para que vocês tenham um entendimento profundo sobre o que é o casamento bíblico, desde o começo ao fim, como que eu sei aqui a pessoa, como que eu não sei, como que não sei o quê. Então, quem veio hoje aqui, né, puder se programar para segunda-feira que vem, vai ser muito bom, pode chamar também algum amigo, uma amiga, e a Sara quer falar alguma coisa. Ela levantou a mão, pode falar, Sara. Eu só queria encerrar com 2 versículos e uma oração, mas se você quiser terminar de falar, fica à vontade. Não, claro, pode encerrar. Se alguém quiser também fazer algum comentário do que aprendeu ou do que foi válido. Bom, aqui o que você estava falando ficou muito em conjunto com o meu devocional de hoje. E aí eu queria compartilhar 2 versículos. Um é Jeremias 17, 9 e 10, que diz: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. E eu acredito muito que quando a gente se entrega verdadeiramente a Cristo 100% entregue, os desejos dos nossos corações, eles refletem os desejos de Deus, né, ao nosso respeito. Então, quando a gente se entrega 100% a Ele, Ele vai cumprir os desejos dos nossos corações mais profundos, porque também são os desejos do coração dele. E aí eu também queria compartilhar Salmos 37, do 3 ao 5, que diz: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E aí agora Amém. a oração. Senhor Jesus, graças te dou, porque o teu plano é perfeito. Assim como o Senhor, obrigada porque as peças têm encaixes maravilhosos, e este quebra-cabeça está sendo construído para a glorificação do teu santo nome. O caminho é perfeito, o teu projeto é majestoso, e não há quem possa impedir. Obrigada, Senhor Jesus, por me inserir no teu plano, por me chamar com um propósito e por permitir que eu seja um instrumento em tuas mãos para gerar cura, salvação e renovo nesta terra. Obrigada porque antes eu era como uma mulher desamparada, mas o Senhor fez de mim uma mulher alegre que gera. Obrigada porque o Senhor tem gerado Samuel na minha vida e porque Samuel faz parte do teu plano e do teu propósito. Obrigada por todos os encontros marcados que o Senhor tem feito na minha vida. Tudo se conecta para a glorificação do teu santo nome. Eu te agradeço porque todas as coisas que vêm do Senhor têm destino e propósito, e eu me alegro em viver diariamente os detalhes do teu grande plano. Obrigada, Senhor Jesus. Continua marcando encontros na terra e inserindo-me no teu projeto. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Obrigado por essa oração maravilhosa. Obrigado por todos
que isso tenha sido bastante edificante aí para que vocês louvem o Senhor depois, né? Assim, glória a Deus que trouxe esse conhecimento, porque agora encontrei uma pessoa. Amém. Amém. Então, até a Amém. próxima, pessoal. Tchau, Boa noite. gente. Boa semana. Boa noite, Obrigada. Boa Tchau, noite. Deus abençoe. Tchau. Beijo. Beijos. Boa noite, gente. Tchau, Boa beijo. noite. Tchau. Tchau, boa noite.